Prontinho, vamos lá. Boa noite, minha gente, tudo bem? Saudade de alguns rostinhos que eu ainda não encontrei pelos corredores da faculdade. E aí a gente fez esse momento, né, que pensamos, a gente não queria deixar passar em branco o dia do administrador, o dia de vocês, homenagear vocês. E escolhemos, sim, a plataforma do Teams para que a gente pudesse pegar todo mundo, aqueles que estão podendo ir presencial, aqueles que não estão podendo ir para a aula presencial no momento, mas a gente queria abraçar todos vocês de alguma forma e parabenizar pelo dia do administrador. Foi ontem, mas a gente está trazendo esse momento para a data de hoje, né? Então, bem-vindos ao nosso momento, um momento que foi criado especialmente para vocês e para comemorar o dia do administrador. E aí eu vou trazer umas palavrinhas minhas, não trouxe palavras de nenhum autor, mas minhas mesmo, para que vocês se sintam abraçados. Assim, eu quero parabenizar vocês pelo dia, pela escolha da profissão, desejar que vocês exerçam essa profissão com dedicação, com responsabilidade, com sabedoria, principalmente, que vocês saibam aplicar todo o conhecimento que vocês vêm adquirindo durante a graduação e que eu tenho certeza que esse conhecimento vai se estender além da graduação. Vocês vão continuar estudando, vão continuar adquirindo novas experiências, novos conhecimentos, irão estar aperfeiçoando e crescendo. Parabenizar para vocês, porque administrar é necessário, tenham isso em mente de vocês, é imprescindível. E vocês serão, sim, vão sair da graduação como administradores, profissionais essenciais, não importa onde vocês forem atuar. Tenham isso em mente, coloque isso em prática, se empodere da profissão de vocês, que é tão bonita, que lhe dá uma versatilidade de atuação tão grande. Os desafios vão existir, independente de qual for a profissão, vão existir desafios, mas eu quero que vocês encarem os desafios como um momento que faça vocês crescerem profissionalmente e pessoalmente, é claro. Então, meus parabéns. Vamos dar continuidade à nossa noite com o professor Marcos e a professora Niciane. Preparamos um momento todo com muito carinho para vocês. Então, vamos lá, dar continuidade à nossa noite. Professor Marcos, pode seguir, tá? Certo. Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir? Sim, eu consigo. Estou ouvindo perfeitamente. Pode continuar. Estou te vendo, tá? Pronto, ótimo. É porque, pronto, pessoal, vocês não vão conseguir me ver, né? Porque eu estou projetando os slides. Mas eu estou vendo o senhor aqui na bolotinha ao lado. Pronto. Mas vocês conseguem me ouvir, né? Então está ótimo. Boa noite mais uma vez. Só reforçar um pouco, né, inicialmente, das palavras que a professora Tainara trouxe, né? Desde já agradeço a ela pela abertura desse nosso evento. Um evento que foi pensado com todo carinho, né? Vivemos uma realidade completamente diferente da que podíamos imaginar 2 anos atrás, né? A pandemia trouxe efeitos devastadores para a economia, para o nosso cotidiano, né, enquanto trabalhadores, enquanto empreendedores, mas também nos auxiliou a empurrar a história, né? Nós antecipamos tendências que antes eram só um sonho a serem concretizados, né? Uma realidade a ser vivida somente daqui a alguns anos, né? E por conta do momento, nós acabamos antecipando tendências futuras. Ou seja, o futuro já começou, né? E é justamente nesse sentido que nós pensamos esse evento, né? O papel do administrador durante e no pós-pandemia foi justamente pensado para que nós possamos refletir acerca do nosso papel enquanto administradores e administradoras durante o período de crise, a importância, né, da profissão, de ter uma formação como essa durante um período em que foi necessário fazer um gerenciamento da crise e, tendo em vista, né, o avanço da vacinação, a melhoria do quadro de saúde pública, ainda que de forma acanhada, né, mas vem melhorando bastante. Boa parte da população vacinada com primeira dose, com primeira e segunda dose, né, já se fala em doses de reforço, ou seja, nós já precisamos, né, antecipar também as tendências que virão com o fim da pandemia, né? Ou seja, da mesma forma que nós somos levados a
viver uma realidade diferente, a projetar um futuro até então distante, né? Quando de repente tivemos todos que fechar as portas, ficar em casa, trabalhar de forma remota, nós também precisamos nos preparar para o momento seguinte, né? Um momento de reabertura, um recomeço, né? Um momento de resiliência, né? Antes de dar continuidade, vou abrir a palavra também à professora Niciane, tá certo? Para que ela possa fazer suas considerações iniciais. Professora, a senhora tem a palavra. Tá, obrigada, Marcos. Boa noite, minha gente. Vocês conseguem me ver? Conseguem me ouvir direitinho? Tá legível a imagem? Coloca para mim aqui no chat. Tá tudo ok, para dar continuidade nesse ano. Então, minha gente, sejam todos bem-vindos, tá? Eu tô vendo que tem aqui Antônia Maria, Davidson, Jéssica, João Filho, Jorge Cristo, Leslie, Marcos Emanuel, que está aqui, né, o nosso professor, Maria Carolina, Silvânia, Tainara com a sua bela abertura. Então, sejam todos bem-vindos, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou nova na casa, né, a professora de administração, e aí participar desse encontro com esse tema, né, o papel do administrador durante e no pós-pandemia, é algo que me fez refletir, tá? É algo que me fez refletir de cara. Como é que nós podemos... Veio logo essa pergunta, né? Que profissional você será, ou melhor, que profissional nós seremos no pós-pandemia? E aí fica essa reflexão, né, essa lacuna. Nós sabemos que a pandemia, ela acelerou processos, né? Ela acelerou processos e também ela forjou essa mudança no mercado. Tanto no mercado, quanto em nós como pessoas e em nossas carreiras, né? Então, com essas mudanças, quando essa pandemia veio, ela pegou todo mundo de surpresa. E, de certa forma, ela acelerou tudo isso. Né? E aí nos faz exigir, nós como profissionais, né, exigir essa reflexão, nos exige uma análise, como é que anda a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, até porque não é dissonante, pelo contrário, é algo que nós não nos tornamos um profissional ou nos tornamos uma pessoa em ambientes separados, né? Nós somos um todo. E aí nos exige essa reflexão, nos exige essa análise e uma reinvenção, né, diante desse cenário que nós estamos, diante dessa situação em que nós estamos atravessando e que dará continuidade daqui para frente. E aí, tanto para nós que já somos atuantes no mercado, né, como profissionais, quanto para vocês que estão na formação, tá? É algo desafiador, é algo que precisa estarmos em constante debate, né, para que possa alinhar, né, e conceituar aquilo que de fato nós precisamos enquanto administradores, tá? Então, Marcos, fica com você e aí a gente vai conversando, né, fazendo esse debate, fique à vontade. Pronto, ótimo, muito obrigado. A qualquer momento, viu, as professores podem ficar à vontade para fazer as ponderações e as considerações. Ok. Nesse momento, eu pensei o seguinte, né? Obviamente, né, a nossa instituição, ela, ao ofertar o curso de administração, ela se propõe a algo, né? Não sei se todos os nossos queridos alunos e alunas que aqui se encontram já tiveram curiosidade de pesquisar um pouco a respeito, né, da oferta do curso na instituição. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, inicialmente, os objetivos do curso de administração na Universidade Paulista, né? O que é que o curso se propõe? Qual é o nosso objetivo enquanto instituição na oferta do curso de administração, né? Então, vocês podem acompanhar comigo a leitura do slide. O curso para habilitação em administração forma profissionais dotados de uma visão sistêmica dos principais enfoques necessários para a gestão das organizações. Tem por meta buscar o sucesso das empresas, oferecendo ao egresso o conhecimento dos principais métodos e instrumentos que possibilitem os melhores resultados na gestão financeira, de mercado, de pessoas, clientes, entre outros, né? Ou seja, vou dar aqui uma ênfase, né, quando se menciona formar profissionais dotados de uma visão sistêmica. Naturalmente, a empresa deve ser vista como um organismo vivo, né? Nós temos diversos setores que, por mais que contem com especializações,
todos atuam de forma integrada. E nunca foi tão importante ressaltar isso em um momento como esse, né? Como é que já fazendo um adendo, né, para como enxergamos a empresa, particularmente, né, enxergo as empresas no pós-pandemia. Uma das principais mudanças que nós vamos ter é a forma de relacionamento entre os colaboradores, né? Independentemente de pertencerem a setores diferentes, de exercerem funções diferentes, todos trabalham em prol de um objetivo comum, né? Esse é até um dos importantes desafios que sempre existiu, mesmo antes da pandemia, né? Algo que sempre foi desafiador foi alinhar os nossos objetivos pessoais aos objetivos organizacionais, né? É importante enxergar a missão grandiosa que as instituições, né, sejam elas públicas ou privadas, elas têm. Né? Instituições públicas, naturalmente, né, quando se trata da perspectiva da administração, ela também tem um lucro a perseguir, né? Mas não é no setor público, o lucro não se remete ao capital, se refere ao bem comum, ou seja, o bem-estar de todos. Né? Então, independentemente de estarmos em um curso de administração de empresas, é importante também se ter uma visão voltada tanto para o público quanto para o privado. Né? É isso a que se refere também uma visão sistêmica. Né? Ter consciência de que todos os setores trabalham de forma integrada, de forma organizada, em prol de objetivos comuns. E que também é importante haver essa integração, né, entre setores público e privado, para perseguir objetivos comuns, né, que diz respeito à satisfação do bem-estar geral. Né? Naturalmente, né, o poder público ele atua de uma forma diferente. Mesmo no âmbito privado, também temos funções sociais, né, a cumprir, função social da empresa a ser observada, né, que diz respeito à garantia de emprego, de renda, manter a economia girando, né? Então é importante ter isso em mente. Se o professor quiser comentar, viu, podem ficar à vontade. Tá. Minha gente, diante dessa, o que nós precisamos entender que antes, né, da pandemia, existia um papel nosso enquanto profissionais em uma realidade, tá? Só que isso mudou, esse cenário mudou. Então, quando nós trazemos esse tema, né, pandêmico e o pós, é para que nós, enquanto profissionais, nós possamos realinhar e reavaliar a forma como nós estamos atuando no mercado. Eu acredito que a maioria de vocês, mesmo não tendo a formação concluída de administração, mas vocês trabalham nas organizações, vocês participam das organizações. Então, como esse cenário ele foi acelerado, algo que iria acontecer no futuro já aconteceu, já está acontecendo. Então, existem algumas características, né, que o mercado ele passa a buscar de cada um de nós enquanto profissionais, tá? Uma dessas coisas, inclusive na empresa que eu trabalho, né, eu administro uma fábrica, e hoje eu tive uma reunião com uma equipe. E uma das primeiras coisas em que eu abordei foi a questão da adaptabilidade. Tá? Nós precisamos estar aptos a nos adaptarmos a esse ambiente, né, que inovou, que de certa forma nos trouxe essa realidade. Então, existem características como adaptabilidade, como flexibilidade. Será que nós estamos sendo realmente flexíveis no nosso ambiente de trabalho? Nas organizações onde nós estamos? A formação continuada. Como é que está sendo? Vamos refletir, vamos fazer essa pergunta. Como é que eu estou me tornando enquanto profissional? Eu apenas estou cursando a faculdade ou eu estou buscando curso de inglês, curso de gestão de pessoas especializado? Eu estou procurando fazer em seguida à minha faculdade uma especialização? Eu estou buscando treinamentos dentro da minha função, do meu cargo? Tá? Então, tem a formação continuada e, com isso, nós precisamos ter o quê? Resiliência. Nós precisamos ser resilientes diante desse cenário, até porque nós passamos por uma situação e ainda estamos passando, a pandemia não acabou, tá? E aí, quando nós falamos dessas características, nós também podemos citar a capacidade de formar redes, né? Como é que nós estamos diante, né, de todo esse cenário? Nós estamos conseguindo
formar essas redes, e quando eu falo de redes, é redes sociais mesmo, é comunicação, é network, né? Network com... Minha gente, acho que vocês estão ouvindo o miado do gato aqui, né? Porque ele entrou aqui no meu quarto e sempre que eu estou dando aula, ele vem, o meu gatinho. Mas vamos lá. E, com isso, nós precisamos ter uma abordagem efetiva. Nós precisamos ser realmente efetivos naquilo que nós buscamos, no nosso network, na nossa capacidade de nos relacionarmos. Essas características, minha gente, que eu estou citando para vocês, são características que as empresas, né, as organizações estão em busca de profissionais que estejam acometidos, né, dessas características para que possam desempenhar um bom papel na sociedade e nas organizações, tá? É com você, Marcos. Ótimo, né? Já vou ressaltar novamente e agradecer desde já a presença da professora Tainara, que deu início a essa apresentação, fez de forma muito brilhante a nossa abertura. Professora, muito obrigado por sua contribuição. Então, dando continuidade, eu vou fazer a apresentação aqui das principais atividades que estão relacionadas à formação no curso de administração na nossa instituição, tá certo? Então, vamos a... Não estou te ouvindo, Marcos. Não com... Pronto, deixa eu só tentar ligar o microfone novamente. Agora sim, agora estou te ouvindo. Pronto, vou continuar projetando. Consegue me ouvir? Sim. Pronto, se estiver tudo ok, viu? Vou dar continuidade. Se não conseguirem me ouvir em determinado momento, podem falar, viu? Podem se manifestar. Obrigado, professora. Então, dando continuidade, quando se busca uma formação como essa, né, em administração, é importante se ter em mente, né, algumas das principais atividades a serem desempenhadas por quem possui a formação na área, né, ou por quem trabalha diretamente com a gestão, muito embora tenha uma formação diferente, não é? De fato, existem muitos profissionais, né, inclusive liberais, que possuem uma formação específica para o seu nicho de mercado, mas nem por isso abrem mão, né, de procurarem, no mínimo, um aperfeiçoamento, né, como a professora bem falou, em formação continuada. Cursos específicos, minicursos, aperfeiçoamentos voltados para a área de gestão. Naturalmente, é uma área de extrema importância, independentemente do setor no qual você atue, né, independentemente da área. Profissionais liberais precisam ter conhecimento das diretrizes básicas, né, dos subsídios básicos das teorias da administração, né, e nós que possuímos essa formação, né, vocês que estão caminhando para se tornarem bacharéis em administração, precisam ter consciência também das principais atividades que serão desempenhadas quando adquirirem a formação ou não, se já não estão vivenciando, né, essas atividades. Então, a primeira delas é definir diretrizes e valores organizacionais. Ou seja, nós precisamos saber para onde caminhamos, né, principalmente em um período como esse. Nós tivemos, né, como eu mencionei no início, a crise em decorrência da pandemia antecipou a chegada de várias tendências, né? O amanhã, ele já iniciou. Então, nós tivemos, por exemplo, né, novos modelos de trabalho, né? Foi importante pensar como nos adaptaríamos, né? Já retomando a fala da professora Niciane, né? A questão da adaptabilidade, né? Então, para que fosse possível se adaptar, é preciso que sempre se tivesse em mente para onde se queria caminhar. Obviamente, né, definir diretrizes é isso, é traçar os caminhos a serem seguidos, né? As funções a serem desempenhadas, o propósito pelos quais nós estamos seguindo adiante, né, no desempenhar de nossas funções. Logo adiante, nós temos desenvolver estratégias e planos organizacionais.
nunca foi tão importante como agora, né, repensar e desenvolver novas estratégias de trabalho e de desenvolvimento da atividade empresarial. Por exemplo, né, bares e restaurantes, setor alimentício, setor de bebidas, bens de consumo em geral. As pessoas não estavam contando com restrições para sua locomoção e permanência em determinados lugares, né? Logo no início da pandemia. Naturalmente, hoje, né, na fase em que se encontra, nós já temos uma abertura. Obviamente, né, tem os protocolos sanitários de higiene a serem seguidos, mas ainda assim contamos com algumas restrições. Então, como é que se desenvolve a estratégia? É pensando naquelas restrições e nas necessidades, né, de se atender dos clientes. Ou seja, você necessita de alimento, necessita de bebidas, bens de consumo em geral, né, de higiene pessoal, de limpeza, de ambientes. Como é que eu faço para adquirir produtos como esse se eu não posso ir até lá? Né? Então, muitas empresas definiram como estratégia, né, utilizar de ferramentas digitais, cardápio digital, né, um cardápio online, um menu online, né, onde fosse possível consultar oferta de serviços, valores, forma de pagamento, e informar de que forma, né, você acabaria por consumir aquele produto ou serviço, né, se você recebe na sua casa, qual o melhor horário para entrega. Muitas empresas, né, acabaram por ampliar o horário de atendimento justamente por isso, né, tendo em vista a enorme demanda de pedidos, foi necessário, por um momento, ampliar, né, o horário de atendimento para quem atendia de forma digital, de forma remota. Ou seja, desenvolver estratégia é de suma importância, principalmente para momentos de crise, como esse que estamos vivendo, né? Então, é importante ter sempre isso em mente. Outro ponto é definir indicadores de desempenho, é acompanhar resultados, né? Vamos lá. Mencionei aqui, né, e a professora iniciando também, a questão da adaptabilidade. Com o advento da pandemia, nós tivemos novos modelos de trabalho. Trabalho de forma híbrida, né? Algumas vezes você vai ao escritório, ou à fábrica, ou à loja. Por vezes você realiza o atendimento ou desempenha suas funções de casa, né? Ou seja, foi preciso haver que houvesse flexibilidade, né? O professor até jogou uma crítica, né? Será que uma pergunta, né? Um questionamento. Será que nós estamos realmente sendo flexíveis, né? A flexibilidade no ambiente de trabalho, que eu vou mencionar aqui, refere-se mais especificamente à questão da carga horária, né? Naturalmente, se você é um trabalhador seletista, né, você tem uma carga horária a ser cumprida, né, que naturalmente é uma jornada de trabalho mais habitual. 44 horas semanais, né, 8 horas por dia, de segunda a sexta, 4 horas aos sábados, né, repouso semanal remunerado, pausas a serem observadas, né. Então, naturalmente, surge para o trabalhador aquela oportunidade de trabalhar de casa, mas com isso vem também desafios, né? Fazer a gestão do espaço, fazer a gestão do tempo, né? Porque, naturalmente, se você trabalha de casa, por vezes, o que acontece na sua vida pessoal e o que acontece no seu ambiente de trabalho, né? Que agora é sua casa, acabam gerando alguns empecilhos, né? Você tem obrigações domésticas a serem cumpridas, que naturalmente você não se incomodaria tanto com elas se estivesse no ambiente de trabalho, né? Mas se você tem família, se você convive com outras pessoas, né? Você sabe da importância que é de organizar o seu espaço e o seu tempo para que você possa cumprir com os objetivos de trabalho e também cuidar do ambiente doméstico, né? Dar atenção à família, aos parentes, monitorar eventualmente quem tenha filhos, o desenvolvimento das atividades das crianças, né? Que também estavam estudando de forma remota. Então, e para o empregador também, né? Para os empresários, surge aquela dificuldade de se mensurar, né? De que forma vem realizando o trabalho. Então, foi uma flexibilidade para eles também, né? Ao invés de fazer aquela monitoração rigorosa de horário de trabalho, o trabalho passou a ter um enfoque muito maior em resultados, né? Ou seja,
Como é que eu avalio a capacidade do trabalhador de estar cumprindo com aquilo que foi proposto? É através de tarefas, atividades a serem desempenhadas ao longo do dia, ao longo da semana. Ou seja, o foco é sair um pouco daquela carga horária de trabalho, né, cumprir fielmente horários de trabalho, para que se pudesse focar mais em resultados, né? Ou seja, conseguir atingir as vendas esperadas da semana, conseguir atingir a meta diária, terminei o projeto no prazo determinado, ou seja, nós saímos de uma perspectiva, né, de carga horária rígida, horários rígidos, para um trabalho a ser mensurado e avaliado por resultados, né, por desenvolvimento de tarefas. Ou seja, já mudou um pouco a perspectiva, né? Porque, por exemplo, naturalmente, alguns de vocês podem funcionar melhor à noite, alguns pela manhã, outros à tarde, né? Nós também temos horário de pico, né? Onde nós temos uma energia maior, nós temos um nível de concentração maior do que no restante do dia. Então, nós podemos fazer a nossa própria gestão do tempo, né? E isso foi permitido a partir do momento em que nós tivemos essa oportunidade de trabalhar de forma híbrida, né? Ou de forma remota, e fazer a gestão do tempo, né? Avaliar a própria capacidade. Quando eu sou mais produtivo? Quais resultados eu devo priorizar? Né? Quais atividades eu devo priorizar? Então, isso é importante. Né? Foi necessário desenvolver habilidades ao nível que antes nós não esperávamos que fosse necessário. Tá certo? Aqui, seguindo adiante, otimizar o desempenho das pessoas e sua satisfação. Né? Naturalmente, se você dá uma margem de liberdade, por exemplo, para o trabalhador, para que ele atue de forma remota ou de forma híbrida, você precisa confiar na capacidade de autoavaliação e de autorregulamento, né? De autorregulamento, de autocontrole do profissional. Ou seja, nunca fomos tão desafiados a mostrar o máximo de nossa capacidade como agora. Vocês também, né? Que eventualmente sejam empreendedores. Otimizar o desempenho, né? De quem trabalha contigo, ou o próprio desempenho. Muitos nunca realizaram tantas vendas quanto realizaram agora, em um período como esse, né? Infelizmente, a crise fez com que muitos fechassem as portas para nunca mais abrir. Outros foram resilientes, se adaptaram, aderiram às tecnologias da informação, aos meios digitais, canais digitais para promover essa interação com o cliente e os demais colaboradores, né? Ou seja, foi preciso ser resiliente, foi preciso pensar adiante, né? E ao mesmo tempo que muitos fecharam as portas, outros começaram a abrir. Quantos, né, não iniciaram um empreendimento nesse momento de pandemia, né? Ou seja, a crise também deu oportunidade para que novos negócios pudessem surgir, tá certo? Aqui adiante, ó, comandar processos organizacionais principais ou de apoio e promover avaliação e melhorias contínuas, né? Naturalmente, quando você sai de um ambiente de trabalho físico para um remoto, você acaba também por repensar a forma de trabalho naquele ambiente físico. Claro, né? Não podemos ignorar o fato de que espaços físicos colaborativos são importantes, né? Auxiliam na integração da equipe, né? Porque a partir do momento que você desenvolve atividades e também, né, compartilha uma determinada rotina, extra-trabalho, com pessoas da sua convivência, você acaba por trabalhar de forma melhor, né? Você acaba entendendo a sistemática de trabalho do outro, a sistemática de pensamento do outro. Então, ter espaços físicos colaborativos, né, para além do ambiente de trabalho, né, também para a descontração, é importante para promover a integração, né? Ou seja, nós precisamos desenvolver habilidades relacionadas, né, à melhoria do ambiente físico de trabalho, melhoria do trabalho de forma remota, tá certo? Já vou abrir a falar aqui para a professora iniciando da continuidade, tá bom? Desculpa, minha gente, o microfone estava fechado. Até aqui vocês estão conseguindo compreender? Tem alguma pergunta? Querem fazer alguma colocação? Tranquilo?
Coloca aqui para mim no chat, se tá tranquilo. Ou então abra o microfone para falar. Bora lá? Antônia, Davidson, Jéssica, João Filho. Vocês estão conseguindo compreender? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação? Carolina, Silvana. Pode ficar. Tá tranquilo demais. Tá bom? Então, vamos lá, minha gente. Olha só. Segundo o autor Ribeiro, né, ele diz assim que nessa situação em que nós estamos, o mercado está exigindo, está solicitando e precisando de profissionais com cabeça de hiperlink, né, que nem sempre sabem a resposta, tá? Mas eles conhecem o caminho onde buscá-los. Tá? E aí, esse caminho para buscar, é preciso que haja uma capacidade de agregar, não segregar, mas de agregar. O quê? Pontos de vista diferentes, né? A questão de respeitar os pontos de vista diferentes diante desse cenário, estarmos aptos a compreender, né, as situações. Por exemplo, como o professor Marcos deu, de repente nós estávamos trabalhando nas organizações, precisamos ficar home office, o cenário mudou, houveram mudanças drásticas, então nós precisamos estar aptos a compreender essas mudanças. Nós precisamos analisar, sintetizar e avaliar as situações como um todo. E aí, com esse profissional, né, com essa cabeça do Hiperlink, para vocês terem uma ideia, será nesse futuro, né? Será que esse futuro já começou, né? E aí esse futuro já começou e essas pessoas serão mais procuradas. Então, refletir e analisar sobre como nós estamos sendo enquanto profissionais é essencial para estarmos inseridos nesse mercado. Para vocês terem uma ideia, minha gente, o home office, após essa crise, com essa crise do novo coronavírus, cresceu em média 30%. Algo que existia esse trabalho home office, mas com isso veio ter esse crescimento e terá ainda mais. Isso é um dado, né, desse crescimento de 30%, mas nós teremos adiante muito mais do que isso. A revolução que nós já podemos dizer, né, nós estudamos a revolução 4.0, mas agora nós podemos falar que há uma revolução 5.0 batendo já a nossa porta. E essa revolução, ela diz, sim, é possível essas transformações, é possível essas mudanças. E as empresas, né, pós-crise, elas serão digitais e vão ser centradas na inteligência artificial. E aí, diante dessa informação, diante desse cenário digital e dessa inteligência artificial, como é que nós estamos enquanto profissionais? Por exemplo, antes de iniciar essa reunião, eu e o professor Marcos tivemos que nos conectar, acessar, verificar se a sala estava ok, se eu estava conseguindo ter o acesso de forma adequada, eu não estava conseguindo, eu tive que entrar nas configurações do computador, liberar o acesso a esse portal, tá? Então, precisa haver comunicação, precisa haver conexões, e nós precisamos ter essa flexibilidade de entender que por trás de uma reunião como essa que nós estamos tendo, existem os bastidores que exigem da gente adaptabilidade, né? E aí, quando nós falamos de é tão bonito falar, né, de nós administradores, que nós precisamos definir indicadores, que nós precisamos otimizar, nós precisamos estabelecer novas relações laborais, mas antes de mais nada, nós precisamos ter empatia. Empatia no ambiente organizacional e empatia com nós mesmos. E quando nós somos empáticos diante desses cenários, nós acabamos sendo o quê? Criativos, resilientes, confiantes. E é disso que o mercado precisa. De pessoas que sejam criativas e que tragam essas relações laborais estabelecidas e bem difundidas, né, em cada um de nós. Aí eu quero contar uma historinha para vocês conseguirem entender o que a gente consegue chamar de adaptabilidade, de flexibilidade, de resiliência. Existe uma história chamada A Menina do Vestido Azul. Olha só como é interessante essa história. Essa menina, ela ia todos os dias para a escola, vestida maltrapilho. Ela ia descalço, ela não penteava os cabelos, ela não se arrumava para ir ao colégio. Os pais delas eram muito humildes. E todos os dias ela ia para a escola desse jeito. E ela chamou a atenção do professor, porque sempre que ela chegava na sala de aula, ela ia lá para o fundo da sala.
E aí o professor, um certo dia, deu um vestido novo a ela, um vestido azul, para ela vestir, porque o seu estava muito sujo, rasgado, feio. E aí, quando ela chegou em casa, ela mostrou para a mãe dela foi vestir o vestido azul nela. Um vestido lindo. E aí o pai olhou para a mãe e disse assim, vamos dar um banho nela, porque ela tá tão sujinha, para ela poder vestir esse vestido não está combinando com ela. E aí eles deram um banho na criança, vestiu o vestidinho, penteou os cabelos. E quando olhou para os pés, ela estava descalça. Resolveram calçar uma sandália nela e ela ficou linda, a menina. Quando eles olharam para a sua casa, eles perceberam que a casa estava suja. As paredes estavam sujas. Resolveram pintar. Disseram assim, vamos pintar esta casa, porque essa casa não está combinando com nossa filha. E aí eles pintaram as paredes da casa. Quando eles se olharam, tanto o pai quanto a mãe, eles perceberam que eles não estavam limpos, eles também estavam sujos. E aí resolveram tomar banho, vestir uma outra roupa, para combinar com a filha e com a casa. Quando eles saíram na porta, eles perceberam que o seu jardim estava... não tinha jardim, né? As flores tinham secado, o jardim estava feio, a grama tinha morrido. E aí eles foram plantar novas plantas e arrumaram a fachada da casa. Porque a fachada não estava combinando com eles, com a filha deles, com a casa. O vizinho do lado direito olhou para eles, né, para a fachada, e disse assim, minha casa não está combinando com a dele, eu vou resolver e vou pintar minha fachada. E ele pintou. O vizinho do lado esquerdo percebeu que eles tinham pintado a fachada e resolveram pintar. E aí, cada morador foi percebendo que cada um estava fazendo algo de diferente. E também resolveram fazer esse algo diferente. Pintaram as suas casas. Um fiscal da prefeitura ia passando no local e percebeu que aquela rua não estava adaptada, não estava organizada e bonita, adequada para aquelas casas, porque as casas estavam muito bonitas. E aí resolveu fazer um calçamento, um saneamento para que a rua ficasse apta a eles. E aí, com isso, as outras ruas foram percebendo e a cidade foi se iluminando. O que é que eu quero dizer com isso? Houveram mudanças a partir de uma ação, a partir de uma atitude. Houve empatia, houve flexibilidade, as pessoas se uniram, eles foram percebendo que, ao decorrer dessas mudanças, foram influenciando outras pessoas. O que é que vocês acharam dessa história? Vocês acham que nós somos capazes de, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente organizacional, conseguir influenciar as pessoas pelo nosso talento, pelas nossas práticas, pelo que nós achamos que é interessante ser colocado? O que é que vocês acham que, diante dessa pandemia, o que você aprendeu, quem você se tornou enquanto profissional, se adaptando a esse novo ambiente? Eu agora gostaria de abrir esse momento para que vocês falassem, refletissem, respondessem o que essa história significou para vocês, o que foi que vocês conseguiram compreender. Vamos lá, quem vai abrir o microfone? João. Diga lá, João, fica à vontade. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Assim, esse texto que a senhora acabou de mencionar é muito proveitoso, né? Ele mostra dois lados da face humana. E entrando no assunto a respeito do que a gente aprendeu como administradores nesse período de pandemia, é que eu acho que muitas pessoas desenvolveram não apenas o lado profissional, né? Assim, eu vou dizer de um modo que arregaçaram as mangas, né, para se adaptar a uma nova possibilidade, a um novo tempo. E também eu acho que mostrou muito a faceta humana, o outro lado humano do ser humano. Eu acho que foi muito importante, por exemplo, assim, a questão de que nós estávamos muito atrasados a respeito da tecnologia, né? Foi um corre-corre para se adaptar à nova realidade, porque nós não estávamos preparados para, assim, nós não sabíamos que viria essa pandemia. Foi um corre-corre para a gente, um novo método de administrar as nossas empresas, os nossos trabalhos, né? Até mesmo o relacionamento familiar
e o relacionamento com as outras pessoas, né? Porque foi tirado de nossas mãos o toque, o abraço, aquela, como eu posso dizer, como eu posso colocar, Calor me faltou a humano. palavra, mas o calor humano, faltou o calor humano. E assim, a gente se adaptou de tal modo que hoje, se nós formos ver a partir de uma perspectiva administrativa, eu acho que melhorou basicamente 80%, vamos dizer, a questão administrativa. Né? Precisamos melhorar cotidianamente. Precisamos ser esse professor que motivou a menininha do vestido azul, né? Precisamos todos os dias nos motivar, motivar as pessoas a sermos diferentes, sermos melhores, a produzir mais, ser mais empático, principalmente com as relações humanas, que eu particularmente acho que as relações humanas ainda estão muito restritas, né? As pessoas não respeitam o outro como ser humano, né? E o que você acha, João e os demais, que nós podemos fazer para melhorar as nossas relações? Eu acho que o primeiro passo, né, é a comunicação. Eu acho que hoje em dia nós não usamos muito a comunicação. Ouvir mais, né? Ouvir mais as pessoas, nos comunicarmos mais, colocar os nossos relacionamentos em uma mesa para que todos coloquem as suas posições e a gente possa discutir a respeito de uma perspectiva nova, né? Para a gente chegar a um consenso. Hoje, particularmente, assim, em algumas empresas que eu frequento, as pessoas tendem a ser aquele chefe que dão prioridades à administração deles, né, sem deixar que as pessoas participem. Eu acho isso um modo muito retrógrado de administração. Eu não, por ser um novo momento, um novo tempo, que pessoas precisam interagir, ter uma locomoção diferente, né? Vai pouco à empresa, tem menos afetividade com as pessoas, eu acho que o melhor de nós mesmos hoje seria ouvir mais as pessoas. Perfeito, João. Você fez uma colocação ímpar, né? Gostei muito da sua postura em relação a isso. Nós vamos falar sobre postura daqui a pouco, que é uma das coisas que é uma das coisas que nós precisamos ter diante das organizações. Veja bem, como é que eu vou me relacionar? A comunicação é fundamental, mas veja bem, como é que eu vou me relacionar com o outro se eu não consigo me relacionar comigo mesma? Veja bem, quando eu falo em empatia, resiliência, flexibilidade, adaptabilidade e entre outras coisas lindas, palavras belíssimas, eu resumo tudo isso em um processo de autoconhecimento. Eu só vou conseguir me relacionar bem com o outro, me comunicar bem com o outro, ter flexibilidade nas organizações, ter adaptabilidade, me adaptar, fazer isso, fazer tudo o que é necessário, utilizar todas as ferramentas de gestão, se houver um autoconhecimento. É uma das coisas que eu trabalho muito com os meus alunos, é essa prática. Para vocês terem ideia, eu medito com os meus alunos. Quando vamos iniciar a aula, 2, 3 minutos a gente para meditar, tá? E é uma prática muito legal. Eu também ministro aulas EAD, e nas aulas EAD eu consigo fazer isso. Vamos meditar um pouquinho. Por que eu estou trazendo esse tema de autoconhecimento? Porque nós não somos dissonantes enquanto profissionais. Nós não somos pessoas diferentes nas organizações e em casa nós somos outra pessoa. Pelo contrário, nós somos a mesma pessoa. Então, como é que eu estou me comunicando comigo mesmo? Como é que eu estou me relacionando comigo mesmo? E aí, quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, quando eu trabalho as minhas questões, as minhas crenças limitantes, crenças fortalecedoras, quando eu me conheço de fato, eu vou conseguir estabelecer uma conexão com o outro. E quando eu falo conexão com o outro, eu estou falando conexão com a organização, porque não existe empresa sem pessoas. Eu só consigo exercer bem o meu papel, o meu trabalho, se em comunhão com o meu colega de trabalho dentro da organização, nós conseguirmos sermos harmoniosos. E para sermos harmoniosos, eu preciso estar em harmonia comigo mesmo. Concordam? Isso que eu falei para vocês faz sentido? Vocês concordam, discordam? O que é que vocês acham disso? Professora,
Eu Diga lá, Silvana. Silvina, concordo. Então, digamos assim, a senhora falando aí, eu lembrei de uma coisa, que antigamente, assim, as pessoas gostam de falar, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu acho que a gente tem que mudar essa história, né? Começar a se organizar em casa, na nossa vida, para poder a gente se organizar na empresa, na vida espiritual, na vida profissional, né? Então, começar de casa mesmo. Exatamente. E a casa somos nós somos a casa. Diga lá, João. É só uma colocação, né, que a senhora colocou aí, mencionou a respeito de nós nos conhecermos, partindo da filosofia socrática, né, do conhece a ti mesmo, eu acho isso muito bem colocado, né, porque você precisa se conhecer para poder entender as necessidades dos outros. Leandro Carnal enfatiza muito isso quando ele diz em uma palestra a respeito de que ele é xingado de careca. Na verdade, ele é careca, né? Se ele fosse se opor àquilo, ele não se conheceria, né? E assim a gente entender as nossas necessidades, o nosso ponto de vista e fazer um embasamento em nós mesmos, eu acho que ajuda bastante a compreender o outro. Com certeza, absolutamente. Silvana, você quer falar mais alguma coisa, querida? Eu acho que eu lhe interrompi. Silvina, professora, desculpa. Não. Concordo com o colega aí, que falou, né? Ok. Então, quando nós falamos, eu acabei falando para vocês em relação à postura, né? Eu vou trazer para vocês uma fala do diretor do Conselho Regional de Administração, que ele diz assim, a sua postura em meio à crise é que vai definir o profissional que você é e que você será no pós-pandemia. A sua postura. E, gente, nós tivemos tanto tempo para desenvolver talentos em meio a essa quarentena que nós passamos, em meio a esse processo da pandemia. Para alguns foi um processo doloroso, né, com percas de parentes, com percas de pessoas próximas, de amigos. Para outros foi um desafio. Para mim foi muito difícil no início esse passar por essa pandemia, né? Logo no início nós tivemos que dar um afastamento para os colaboradores. A fábrica que eu administro, nós temos 35 colaboradores, então nós tivemos que fechar a fábrica, fechar mesmo, né? Trabalhar com o auxílio emergencial com esses colaboradores. Foi muito difícil tudo isso, e aí meus pais são idosos, eu sou mãe solo, eu tenho 2 filhos, então assim, eu passei por um processo de readaptação, eu precisei ser flexível, eu precisei me adaptar a esse novo cenário. Eu acredito que comigo não foi diferente dos demais, cada um passou por alguma peculiaridade na sua vida, né? Mas, assim, diante desse desafio à prova, diante de tudo isso que nós atravessamos, o que foi que nós tiramos de positivo, né? O que foi que nós aprendemos e o que nós fizemos durante tudo isso? Porque vão fazer 2 anos, né, que nós estamos em meio a essa crise pandêmica. E muitas coisas eu aprendi, muitas coisas eu consegui desenvolver, e ainda ainda temos muito tempo para isso, né? Então, assim, como é que anda a nossa postura? Como é que nós estamos hoje diante do mercado? E como nós seremos daqui para frente? Então, eu e o professor Marcos, nós estamos aqui justamente para trazer esse tema e dar essa clareza para vocês, fazer essa sacudida, né? Dar essa sacudida em vocês e em nós também, porque quando eu falo, eu também me dirijo a mim mesma, né? Como é que nós estamos e nós queremos desenvolver esse novo formato, essas novas técnicas diante desse cenário, né? Diante dessas organizações. E aí, para finalizar, e aí eu vou passar a palavra para Marcos, fica essa pergunta, e eu quero que vocês pensem, se não tiver essa resposta agora, mas reflitam aí e respondam. Que profissional você será no pós-pandemia? Pensem direitinho essa pergunta. Que profissionais você será no pós-pandemia? Nós ainda estamos na pandemia, a pandemia não acabou. E aí, quando ela acabar, né, quando ela cessar mesmo de vez, como é que nós estaremos, né, diante disso? Que profissional você será? Então, quem quiser abrir o microfone, fiquem à vontade para vocês
responderem, tá? Que profissional você será no pós-pandemia? Um profissional adaptável, resiliente, mais empático, mais solidário às situações? Um profissional que você aprendeu várias técnicas, que você está em constante construção? O que é que vocês dizem sobre isso? Bora lá, um de cada vez. Professor Marcos, fica à vontade, tá? Pronto, ótimo. Obrigado, professora. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu já vou retomar aqui uma fala aqui do Davidson Wesley, aluno meu, inclusive, né? Que ele mencionou algo no chat lá atrás, eu vou só retomar e depois já vou puxar o gancho, porque a professora Niciano falou, o que a Silvina falou e o que o João falou, tá certo? O Davidson mencionou assim, não sei a porcentagem, mas o professor da disciplina de empreendedorismo falou que aumentou também o número de empreendedores. Muitas pessoas tiveram que se reinventar até por conta do desemprego, né? Ou seja, é o que nós chamamos de empreendedorismo por necessidade. Como não havia outra alternativa existente, né? E isso foi agravado com a pandemia, houve essa necessidade de ser resiliente, de se reinventar, né? E muitos acabaram pela primeira vez, né, e de forma muito corajosa, empreender em meio à pandemia. Ou seja, isso revela que algo que nós podemos aprender, né, e que podemos e ainda podemos aprender durante um período como esse, é que nós temos a capacidade de encontrar o melhor em nós mesmos, né? Ser resiliente, ter uma capacidade de se reinventar, diz respeito não só à mudança, né, mas também a buscar o melhor que nós temos a oferecer, né, enquanto profissional, enquanto ser humano. Né, e aí eu já vou puxar o gancho, né, porque o João falou, né, ele mencionou, como é que nós podemos melhorar, né, nosso relacionamento enquanto seres humanos, né, através da comunicação, o diálogo, né, obviamente o diálogo abre portas, né, para que se possa construir melhor relacionamento profissional, melhor relacionamento afetivo, amoroso, né? Diálogo abre portas para construir pontes, né? E aí eu já menciono o que a professora Niciano falou. Momento como esse, nós devemos agregar e não segregar, né? Ou seja, nós temos que trabalhar na perspectiva da inclusão, né? E aí, para que nós possamos incluir, nós também precisamos entender que há diferenças entre nós, né? E aí, o João, né, parafraseou Karnal, lembrou de uma fala de Karnal, pensador contemporâneo que eu gosto muito, e eu já vou, né, aproveitar deixa para parafrasear um neurocientista que eu gosto muito também, das palestras dele, que é o Pedro Calabres, né? Ele menciona a respeito da empatia que o que é, em essência, empatia é muito mais do que se colocar no lugar do outro. É compreender que o outro tem uma visão diferente, tem experiências diferentes, e, portanto, naquela situação em que ele se encontra, se eu me colocar, eu vou ter uma postura possivelmente totalmente diferente daquela que ele está tendo, né? Nós vivemos realidades diferentes, né? Então, nós precisamos ter empatia nesse sentido, a partir da perspectiva de que, quando eu assumo, né, o lugar do outro diante de determinada dificuldade, eu posso acabar tendo uma postura totalmente diferente daquela que ela está tendo naquele momento. Ou seja, empatia é muito mais do que se colocar no lugar do outro, é compreender que somos feitos de diferenças, né? E que o fato de sermos diferentes não deveria nos segregar, não deveria nos distanciar, mas nos aproximar, né? A partir do momento em que eu conheço, né, que as minhas próprias limitações, né, eu tenho um autoconhecimento, eu já posso pensar em como contornar a situação. E quando eu vejo o outro diante de uma situação similar, né, é auxiliar, né, levar adiante a palavra de que eu tomei conhecimento, né, de que é possível contornar a situação, é possível encontrar dentro de mim o melhor que há, né? Aí eu já parto para uma perspectiva, né, no âmbito organizacional,
da liderança transformacional, né? Que são, né, o que é a pandemia, né? Que tipo de profissional a pandemia também revelou, né? Líderes, gestores que trabalham nessa perspectiva transformacional. Compreende a existência de diferenças, que cada um tem habilidades e que pode contribuir de uma forma diferente. Ou seja, é encontrar, né, nessas diferenças o melhor que cada um tem a oferecer. E aí, né, eu já vou caminhar aqui para o meu encerramento, né, vou abrir a palavra para a professora Niciane, fazer as ponderações, que é o seguinte, né, em essência, o que é que nós viemos discutir aqui hoje, né? Papel do administrador, né, o perfil do profissional durante e no pós-pandemia, né? Então, o que é que eu já deixo aqui para vocês, né, para refletir acerca da seguinte colocação, né? Qual é o papel do administrador durante e no pós-pandemia? É aliar o uso da tecnologia, né, que permeou as nossas relações de trabalho, com o respeito aos valores humanos, né? Porque, como a professora Niciane bem falou, para além das mídias digitais, né, para além da tecnologia da informação, nós temos os bastidores, nós temos seres humanos por trás de todo esse processo. Então, aliar o uso da tecnologia ao respeito aos valores humanos é pensar adiante, né? É pensar à frente do seu tempo sem esquecer jamais o que é importante para nós, tá certo? Então, fica aqui a reflexão, né? Como é que nós podemos promover, né, esse respeito aos valores humanos? Como é que nós podemos levar a palavra adiante? Né? Vou até tomar o gancho aqui do que a Antônia Maria Arcelino comentou no chat, né? Que diz respeito ainda à história que a professora Niciano mencionou, né? Da menina do vestido azul. Quando um toma atitude, acaba incentivando os demais, né? E abre os olhos de cada um. De fato, nada é mais impactante do que o exemplo. Então, no mínimo, o que nós devemos ter como um objetivo, né, enquanto profissionais, é de sermos profissionais exemplares, né? Ou seja, pensar que nós somos um modelo para as próximas gerações. Assim como nós já trouxemos, né, ao longo da história e mantivemos diversas boas práticas que foram adotadas pelos nossos antecessores, cabe a nós manter essas boas práticas e pensar em práticas ainda melhores para levarmos adiante, tá certo? O intuito é que sejamos profissionais exemplares e ter sempre em mente de que somos um modelo para as próximas gerações, tá bom? Então, já abro a palavra novamente para a professora Niciane. E assim também, é um fator que a pandemia nos trouxe, né, além de acelerar todo esse processo tecnológico, as empresas elas também estão desenvolvendo, né, esse cenário mais humano, né? As empresas, para vocês terem uma ideia, semana passada teve uma notícia que a Nike ela fechou a fábrica durante uma semana, ela deu aos colaboradores uma semana para eles descansarem. E na carta em que o CEO enviou para cada colaborador, no e-mail em que ele enviou, ele pedia para que os colaboradores realmente descansassem esses dias. Realmente eles ficassem no ócio, eles passeassem, eles aproveitassem a família, aproveitassem um momento de lazer na sua casa, com seus familiares, com seus filhos, enfim. Então, as empresas elas estão começando, né, a perceber essa necessidade que nós temos como seres humanos desse relacionamento na questão da saúde mental, né? Porque nós fomos obrigados a passar uma quarentena em nossa casa, né, com toda essa crise, e aí, pós tudo isso que está acontecendo, graças a Deus, está tendo uma queda enorme, graças a Deus, as empresas ainda assim, elas estão percebendo que há essa necessidade das pessoas voltarem para as suas casas e se relacionarem com seus familiares, porque a partir daí, elas retornam para as organizações mais empáticas, mais felizes, e é nós, minha gente, é o nosso autocuidado, é a nossa pessoa, nós temos que trabalhar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida enquanto pessoas, para daí, assim, nós, enquanto profissionais no mercado, nós consigamos exercer de fato, de forma exemplar, de forma pacífica, de forma eficiente e eficaz as nossas funções, né, os nossos trabalhos, aquilo que é nos dado como competência.
tá? Então, assim, eu quero deixar esse meu recado para vocês. Antes de mais nada, antes de querer ser o melhor, antes de querer ser um líder, antes de querer colocar em prática todas as funções que lhes são determinadas, antes de tudo, pratiquem o autoconhecimento, pratiquem o autocuidado, se amem, amem suas famílias, amem os seus filhos, quem tiver filhos, seus familiares, seus amigos, para daí você dizer, sim, agora eu estou apto a exercer a minha função na organização. Aliado à sua formação acadêmica, aliado às suas formações continuadas de cursos, entre outras coisas, tá? Então, assim, eu quero deixar esse recado, porque a nossa postura enquanto profissionais é que vai fazer a diferença. Nós somos contratados pelo nosso perfil curricular, mas nós somos demitidos pelo nosso comportamento, porque nós somos e como nós nos relacionamos. Tá? Então, ser contratado é uma coisa, e aí na demissão, a maioria das demissões que são realizadas são por comportamento. Então, vamos trabalhar o nosso eu, o nosso autoconhecimento, para que a gente possa ter competência suficiente para nos comportarmos bem nas organizações. Ok, minha gente? Alguma dúvida, alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Fez sentido o que eu falei? Fez sentido o que o professor Marcos falou? Respondam aí. Eu não estou conseguindo ver o chat, tá? Já tentei apertar nos botões, mas não consigo ver. Então, quem quiser abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. E por que valeu a pena estar aqui nesse momento, né? Vocês são privilegiados, porque vocês deixaram algo para fazer e estão aqui conosco. Me digam aí por que valeu a pena, tirem alguma dúvida, façam alguma colocação. Bora lá? Bora participar? Eu acho que valeu muito a pena. Eu acho que o conhecimento sempre enriquece, né? E eu acho que não custa nada você tirar um tempinho para absorver mais conhecimentos, principalmente nesse tempo, né? Que as pessoas são tão vazias de si mesmas e tão vaidosas, que buscam mais a vaidade e esquecem o conhecimento. Eu acho o conhecimento como parte fundamental do crescimento humano. Se você precisa se conhecer, você precisa do conhecimento, né? Se você fosse autoconhecer, você precisa do conhecimento além. Eu acho que foi muito proveitoso, embora eu não faça administração, eu sou da área da contábeis, mas é muito enriquecedor. Que bom, João, muito bom. Mais alguém quer falar? Bora lá, Leslie, Antônia, Vocês podem Maria. ficar à vontade, pessoal. Esse momento foi pensado justamente para vocês, né? Então, nada mais justo do que vocês terem direito à palavra em um momento como esse. Professora, Olá, Silvana. eu admiro muito assim a questão como administrador. Eu acho que as pessoas já assistiram ou já leram, né? Que é José do Egito, que tem na Bíblia, que ele foi um ótimo administrador. Quer dizer, então, trazendo assim para a gente, eu vejo assim, né, durante essa pandemia, que muitas empresas fecharam e tudo, porque também não tiveram uma visão de futuro. Então, cabe a nós todos, né, pensar essa questão de prudência para o futuro, planejamento, para quando vier uma onda que nem essa da pandemia, a gente está mais preparados, né? Porque foi assim um arrastão, como que deixou muita gente assim até deprimido, né? Por conta de perder muitas coisas, assim, empresários e tudo. Então, vale a pena a gente planejar mais, né? Nós que queremos ser novos administradores, começar a ver melhor as coisas. Também uma coisa muito importante que teve, foi a ajuda de um ao outro. Até nós mesmos, na questão da aula, agradeço todos os professores, os amigos, os colegas de sala, porque durante essa pandemia um ajudou o outro. Eu mesma conheci mais gente na pandemia do que dentro da sala, porque devido muita, assim, uma sala muito numerosa, né? E foi muito bonito, nós ajudamos os outros no trabalho, tirando dúvida, aí no WhatsApp, eu não estou entendendo, manda isso para mim, quem pode fazer isso?
essa humildade foi muito linda durante essa pandemia. Ok, Silvana. Obrigada pela sua colocação. Obrigada, João. Mais alguém quer falar? Eu acho que a gente... Diga aí, Marcos, alguma coisa. Você já podemos finalizar? O que é que você diz? Sim, eu acredito que nós podemos nos caminhar para um encerramento, né? Foi um momento grandioso, né? Contamos com a participação. O evento foi gravado, né? Então, nós vamos ter a oportunidade, né, de levar o conhecimento adiante e o que foi discutido aqui também para aqueles que não puderam estar presentes conosco. Ok. Então é isso, minha gente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que nós tenhamos contribuído, né, para esse entendimento, esse papel de fato do administrador, tá? Contem comigo. E é isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, tá bom? Boa noite, muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade, pela sua Obrigado, contribuição Marcos, também grandiosa pelo no dia de convite. hoje, né? Pessoal, obrigado a cada um de vocês que se fez presente hoje, tá certo? E até a próxima oportunidade. Boa noite, um ótimo final de semana a todos. Boa noite, minha gente. Obrigado, professores, e boa noite. Boa noite. Boa Beijão. noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.